Tu não me conheces, a não ser que tenhas lido um livro chamado As Aventuras de Tom Sawyer, mas isso não interessa. Esse livro foi escrito pelo Mr. Mark Twain e ele disse a verdade, quase sempre. Exagerou umas coisas, mas quase sempre disse a verdade. Nada de mais. Ainda não vi ninguém que não mentisse uma vez ou outra, excepto a tia Polly, ou a viúva, ou talvez a Mary. A tia Polly, que é a tia do Tom, a Mary e a viúva Douglas, aparecem no dito livro, que é sobretudo um livro verdadeiro, só que com alguns exageros, como já disse. Ora, como acaba o livro é assim. O Tom e eu encontramos o dinheiro que os ladrões tinham escondido na gruta e ficámos ricos. Cada um ficou com $6.000, tudo em ouro. Era um montão tremendo de dinheiro. Bem, o juiz Thatcher pegou nele e pô-lo a juros, o que deu $1 por dia a cada um durante o ano inteiro. Mais do que uma pessoa sabe o que lhe há de fazer. A viúva Douglas tomou-me como um filho e achou que me ia civilizar. Mas a vida lá em casa, que era difícil naquela época, pois a viúva era toda certinha e direitinha. Então, quando não aguentei mais, pirei-me. Voltei para os meus trapos velhos e para a minha cabana no barril, e senti-me livre e contente. Mas o Tom Sawyer veio à minha procura e disse que ia criar um bando de ladrões e que eu podia juntar-me, se voltasse para a casa da viúva e fosse uma pessoa respeitável. Por isso, voltei para lá. A viúva desatou num pranto ao ver-me. Chamou-me pobre ovelhinha tresmalhada. Chamou-me também muitas outras coisas, mas nunca quis ofender-me. Deu-me outra vez roupas novas e eu só suava e suava, sentindo-me todo encurralado. Bem, então lá começou outra vez a mesma história. A viúva tocava a sineta para a ceia e tinha de se aparecer a tempo. Ao chegar à mesa, não se podia começar a comer logo, mas era preciso esperar que a viúva baixasse a cabeça e resmungasse umas coisas por cima da comida, embora não houvera mesmo nada de mal nela. Quer dizer, nada a não ser que era tudo cozinhado em separado. Numa única panela é diferente. Mistura-se tudo e o molho como que vai ali à volta e sabe melhor. Depois da ceia, ela sacou do livro e falou-me sobre o Moisés e os juncos, e eu fiquei em pulgas para saber o que lhe tinha acontecido. Mas no fim, ela lá disse que o Moisés já tinha morrido há bastante tempo, por isso não quis saber mais dele, porque não quero saber dos mortos. Pouco depois, apeteceu-me fumar e pedi à viúva que me deixasse, mas ela não deixou. Disse que era um mau hábito e não era limpo, e que eu tinha era de nunca mais fumar. Há pessoas que são mesmo assim. Dizem mal de uma coisa quando não sabem nada daquilo. Ali estava ela, arralada com um Moisés, que não lhe era nada, nem servia de nada a ninguém. Já se vê, pois estava morto, para depois arranjar maneira de me acusar por uma coisa que até tinha o seu lado bom. E ela tomava rapé. Também. É claro que isso não tinha mal, porque ela própria o fazia. A irmã, a Miss Watson, uma solteirona, um bocado magricela e de óculos, que tinha acabado de se mudar lá para casa, decidiu fisgar-se em mim como uma cartilha. Andou ali a moer-me durante cerca de 1 hora, mas depois a viúva mandou-a ir com calma. Eu já não aguentava mais. Seguiu-se 1 hora com um tédio de morte e eu fiquei impaciente. A Miss Watson dizia: "Não ponhas os pés aí em cima, Cleberry, e não te torças toda, Cleberry. Senta-te direito." E daí a nada dizia: "Não arbas a boca e não te espreguices, Cleberry, porque não tentas portar-te bem." Depois contou-me tudo sobre aquele lugar mau e eu disse que só queria lá estar. Então ela ficou fula, mas eu não quis ofender. Eu só queria ir para quaisquer sítio, só queria uma mudança, eu não fora esquisito. Ela disse que era ruim dizer o que eu disse, que ela não diria aquilo por nada deste mundo, que ela ia viver de maneira a ir para o lugar bom. Ora, eu não via vantagem nenhuma em ir para onde ela ia, por isso meti na cabeça que nem sequer ia tentar, mas nunca disse, porque só ia arranjar sarilhos e nada de bom.
Mas ninguém a calava, e então continuou a contar-me tudo sobre o lugar bom. Disse que lá, a única coisa que uma pessoa faria era andar por ali o dia inteiro a tocar harpa e a cantar, para todo o sempre. Por isso, não achei grande coisa. Mas nunca o disse. Perguntei-lhe se ela achava que o Tom Sawyer iria para lá, e ela respondeu que nem por sombras. Fiquei todo contente, porque queria que eu e ele ficássemos juntos. A Miss Watson passava a vida a pegar comigo, e eu sentia-me cansado e sozinho. Finalmente, chamaram-me lá dentro os pretos, para a reza, e depois foi tudo para a cama. Eu subi para o meu quarto com um toque de vela para pôr em cima da mesa. Assentei-me numa cadeira junto à janela e tentei pensar numa coisa animada, mas não valeu de nada. Sentia-me tão só que mais valia só queria morrer. As estrelas brilhavam e as folhas restolhavam na floresta cheia de tristeza. Ouvia ao longe uma coruja piar pela morte de alguém, e um noitibó, mais um cão chorava por alguém que ia morrer. E o vento quis sussurrar-me uma coisa, que eu não consegui perceber, o que me dava arrepios por todo o corpo. Depois, ao longe, na floresta, ouvi aquela espécie de som que fazem as almas penadas quando querem dizer o que lhes vai à cabeça, e não conseguem, nem têm sossego nas camas. Por isso, andam por ali aflitas a noite inteira. Estava tão abatido e aterrado que só queria companhia. Pouco depois, uma aranha trepou-me pelo ombro, sacudia e ela caiu na vela. Ficou toda mirada antes que eu mexesse. Não era preciso dizer-me que aquilo era péssimo sinal e que me ia dar azar. Assustei-me e despi logo a roupa toda. Levantei-me e virei-me para trás 3 vezes, benzendo-me sempre no peito. Depois atei uma pequena madeixa de cabelo com um fio para afastar as bruxas. Mas sem grande fé. Era o que se fazia quando se encontrava uma ferradura no chão e se voltava a perdê-la antes de a pendurar num prego sobre a porta. Mas nunca ouvi dizer que era da maneira de afastar o azar, por ser matado uma aranha. Tornei a sentar-me, a tremer todo, e peguei no cachimbo para dar umas fumaças, já que a casa estava num silêncio morte e a viúva não ia dar conta de nada. Bem, passado um bocado, ouvi o relógio da cidade a dar horas. Bang, bang, bang. 12 badaladas, e tudo voltou ao silêncio, mais do que nunca. Pouco depois ouvi um galo quebrar-se no escuro, no meio das árvores. Era qualquer coisa a mexer-se. Fiquei quieto à escuta. Logo a seguir, mal pude ouvir só um miau, miau, lá embaixo. Bom sinal. E eu fiz miau, miau. O mais baixinho que podia. Paguei a vela e raspei-me pela janela para cima do barracão. Depois saltei para o chão e rastejei por entre as árvores. Sim, era ele mesmo. Ali estava Tom Sawyer à minha espera.